Vamos lá, o Natson está perguntando aqui para nós. Nalisson Castro. Ora, Natson, seja bem-vindo. Quais os requisitos para a formação de consultor? Bom, essa é uma pergunta. Essa é a pergunta de 1 trilhão. Eu vou dar a dica número 1. O IBCO, o Instituto Brasileiro dos Consultores de Organização, é uma entidade que eu presidi durante 4 anos, e ela é vinculada ao ICMCI, que é uma norma, é um organismo internacional que congrega consultores no mundo inteiro. E o ICMCI definiu Common Body of Knowledge dos consultores. Quer dizer, qual é o corpo comum de conhecimento dos consultores? E ficou claro para nós o seguinte: o corpo comum de conhecimento não pode envolver a sua especialidade. Por exemplo, o Neville é especialista em metrologia. O que ele vai ter que aprender em metrologia, ele vai buscar na academia. E é o mínimo necessário para ele falar que ele é consultor em metrologia. O Paulo é especialista em inovação. Tudo que ele manja de inovação, ele vai buscar na academia, em alguma formação, para caracterizar a sua especialidade em inovação. Ok? Eu, por exemplo, o consultor em gestão, ele precisa ser administrador. Aliás, é uma reserva de mercado besta que o CRA definiu, né? Uma empresa de consultoria em gestão tem que ter um administrador que assine. O engenheiro, por exemplo. O CRA acabou de produzir, está aqui, ó, na minha mão aqui, ó. O CRA acabou de produzir uma multa a uma empresa de consultoria em gestão que é presidida por um engenheiro. Ok? Está aqui, ó. Coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil. É uma cagada, né? É uma bobeira, mas infelizmente acontece. Assessoria empresarial é a atividade privativa do profissional de administração. Tadinho. Pode até achar que mas a realidade não é isso, não. Então o requisito de consultoria tá aqui, ó, não é ser essa revista aqui, acabou de publicar aqui, ó, a revista desse mês. Então, o consultor em gestão ele já tem esse requisito, né? De ser administrador de empresas. Mas eu não acho que tem, inclusive, muito engenheiro muito melhor do que nós, administradores. O Salvador Arena era administrador, não? Ele era engenheiro da Politécnica. Engenheiro. Era um bom administrador ou não? Puta que pariu. Claro. Falou o quê depois dessa, né? O que eu vou falar? Liga pro CRA lá, fala, amigão, vai na termomecânica ali, bate um papo. E o curso de administração é o curso mais superficial que existe na face da Terra. Né? É o curso mais superficial. Tanto que as provas qual a sua opinião sobre? Quer dizer, você lê qual a opinião sobre? Então vamos para uma situação ainda pior que essa. Eu vou fazer engenharia, né? É muito fácil passar no curso de administração comparado com o curso de exatas e comparado com o curso de medicina, que eu fiz essas duas coisas também. Então, o pior é o curso pior é você pegar Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin, Bill Gates. Quantos caras realmente se formam? Não, o Sergey e o Larry são doutores, mas o Jobs, o Zuckerberg e o Gates largaram logo no começo, né? São brilhantes, né? Então não tem a ver com a formação acadêmica. Mas veja bem, a sua especialidade, então para responder o Nalisson, né? A sua especialidade é a academia que vai te dar, é a sua experiência que vai te dar. Então, agora, você tem que ter 3 competências importantes para ser um bom consultor. Além da especialidade. Então, por exemplo, não adianta você ler um livro sobre vendas e virar consultor em vendas. Não basta. Ok? Você tem que ter um lastro aí de experiência e de conhecimento no negócio. Né? Então, se especializa, faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado, e aí você começa a ter algum lastro na área. Então, se você é um consultor de marketing, é provável que você tenha uma formação em marketing, é provável que você já tenha trabalhado em marketing, é provável que você tenha alguma coisa para dar como lastro nessa coisa. Então, o lastro é obtida por um determinado arcabouço de conhecimento acadêmico e não acadêmico. Agora, o que o IBCO e o ICMCI consideram importante para você ser um consultor mesmo, né, consultor, não assessor, são 3 coisas. Primeiro, 80% das empresas de consultoria quebram não é porque o cara é ruim, é porque ele não tem estrutura comercial. Ele não sabe vender e não tem um método de venda.
E não é que porque você tem um método de venda, você vai vender. Às vezes nem assim vende. Mas quem não tem uma estrutura comercial, uma metodologia comercial, vai quebrar mais cedo ou mais tarde. Então, se você não tem uma estrutura comercial, junte-se com alguém que tem. Mínimo. Porque aí você vai vender mais. Segunda competência, tem que saber fazer intervenção. Saber fazer intervenção, que é a palavra antiga na intervenção, a ISO 20700 entrou com um nome novo, que é a operação da consultoria, que inclui promessa, realização da promessa e entrega da promessa. Você tem que saber o que você vai prometer, a sua realização tem que ter a ver com a promessa e a entrega tem que ser o que prometeu. A cagada nesse aspecto é grande, é muito grande. As pessoas não sabem prometer, vendem algo etéreo e na execução... Quantos consultores a gente já viu, né, Paulo? A gente que está trabalhando muito junto agora, a gente já viu consultores passar por aqui que o cara é ruim de consultoria, é ruim de intervenção. É ruim, ele não consegue conversar com as pessoas, ele faz um monte de análise, você não sabe o que ele está fazendo, ele parece que maconhou assim, ele não sabe o que está acontecendo, ele não demonstra, a entrega dele é ruim. Então, a ISO 20700 trata disso, intervenção. É o consultor de planilha, né, Favani? É o consultor de planilha. O que você vai fazer hoje? Várias coisas. O quê? Não, mas põe a planilha aqui, amanhã eu ponho na empresa lá. É ruim, cara, não sabe organizar a promessa, a execução e a entrega. E por último, por último não, são 4, né? Eu falei 3, né? Mas são 4. Vendas, intervenção, comportamental. Como o consultor é metido a besta, arrogante de merda, né? É muito ruim. Ele é muito ruim nesse sentido. Normalmente o consultor é um cara que tem ar professoral, se acha o rei da cocada preta e normalmente é um cara antipático. Então, a gente gasta um pouco de tempo para melhorar as pessoas como comportamento humano, né? Deveria saber bem como é que a gente trata isso. Então, tem que cuidar dessa autorresolução interna dos problemas internos que o consultor normalmente tem. E, por último, ele tem que conhecer uma característica que é o seguinte. O consultor bila, né? O nome bilar, já ouviu falar desse termo, bilar? Bilar é um termo que as grandes consultorias utilizam, que é quando um consultor está bilando, ele está vendendo horas de consultoria. Então, quem está bilando, quem não está bilando. Bilar é isso. Quando o consultor profissional se conscientiza que ele tem que parar de viver de bilagem, ele tem que começar a vender outras pessoas que fazem o que ele não sabe fazer. E ganhar dinheiro com a bilagem do outro. Aí ele precisa conhecer de modelo de negócio. Pavani, você deu um gancho legal aí. Muitos amigos meus consultores têm dúvida se vão trabalhar por entrega ou por horas. Quando você trabalha por entrega, em um certo ponto é bom que você não precisa, né, expor aí qual que é a sua custo-hora. Mas, em compensação, às vezes estica a entrega, né? Por falta de agenda, por falta de um monte de coisas, a tua agenda vai esticando, e aí você vai perdendo o time de faturamento, tal do bilhão. Quando você faz por hora, você tem o time de horas ali que você gasta, mas em compensação você cria um problema meio que comercial, né? Cara, pô, você cobra cara a hora, né? O barbeiro cobra mais barato. Vani, deixa eu só aproveitar, só antes de responder o Paulo ali. Onde é que entra aí a capacidade de desenvolver o próprio conhecimento do consultor, o self-learning? Tem alguma... Porque, cara, se tem uma coisa que eu acho que um consultor tem que saber, é a capacidade de buscar conhecimento por si mesmo. Sem dúvida. Tem uma máxima, teve um presidente do IBCO que teve, o Romano, ele já faleceu, e que ele me ensinou uma coisa muito importante, cara. Ele falou assim, o tempo de um consultor tem que se dividir em 3 categorias. E eu faço isso com muita perfeição, assim, eu sou bom nesse negócio de fazer isso.
metade do seu tempo, metade, 1/3 do seu tempo, perdão, tem que ser vendendo. Você tem que gastar 1/3 do seu tempo vendendo. E tem atividade de vendas, envolve várias coisas. Mas eu tenho que rotular. Bom, eu fiz isso aqui, vendi 1/3 do meu tempo foi trabalhando com venda. A outra 1/3 do seu tempo tem que ser entregando, executando. E o outro 1/3 do seu tempo tem que ser estudando. Estudando. Se você parou de fazer uma dessas 3 coisas, especialmente nesse momento, você vai se fuder muito rápido. Porque não dá mais para o consultor dizer o que ele sabia. Ele tem que saber o que ele saberá. Porque não adianta você parar de estudar. Então, vou fazer uma matemática aqui. Qual é a carga horária desse 1/3 aí, desses 8 horas. Ó, Paulo, eu faço isso com uma rigorosidade muito grande. Por exemplo, sexta-feira é dia de estudar para mim. É dia de estudar para mim. Se eu olhar na minha agenda, ver acesso na minha agenda, sei lá, claro que se o cliente marcar alguma coisa, eu vou fazer na sexta-feira. Mas eu vou estudar no sábado, eu vou estudar no domingo. Eu curto estudar. Se eu pudesse fazer 90% estudar e 10% vender coisa, eu faria. Eu não controlo o tempo, mas que eu estudo pra caralho. Eu estudo. Eu tenho um programa que eu uso que tem uma API da Google, que eu programo quanto que eu quero que ele aloque de tempo nas lacunas para estudo. E quanto eu quero que ele aloque de tempo nas lacunas para venda. E aí o restante eu mesmo tenho que colocar nos clientes. É legal isso aí, cara, porque assim, tá vazio, ele distribui. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Compartilha com os manos aí, mano. Compartilha com nós aqui, bota aí no chat. Você sabe que uma coisa que eu vejo, o que nos diferencia, se há uma coisa que nos diferencia... Clockwise. Clockwise? Wise. Escreve aí. O relógio sábio, seria isso? Exatamente. Que legal. No Google, você acha isso lá? Acha? Vou botar aqui no chat. Aí você bota aí no... Você botou no privado, eu boto aqui no... É que eu não tenho como acessar. Eu ouvi falar nisso aqui, cara. E você aloca os tempos, aí é legal, porque assim, quando eu não tenho agenda mais assim, aí fala, bom, eu vou deixar tanto tempo de agenda disponível para o cliente poder marcar reuniões, tanto de agenda de execução de consultoria, de trabalho, tanto... Aí, o problema é que quando vai começando a agenda, você vai ficando desesperado porque às 8 horas não dá, né?